Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, estou gravando esse vídeo a pedido da Patrícia, responsável pelo Centro Conservador de Estudos. O que acontece? A Patrícia me pediu para falar um pouquinho sobre a questão do relativismo, né, Patrícia? É isso? Sim. O relativismo é uma realidade, é uma corrente filosófica, ele tem ramificações na religião, na teologia, na própria filosofia, na sociologia, em muitas ciências humanas, sociais. Uma coisa que chama a atenção do relativismo é aquele exemplo. Você pega lá o número 6, você desenha no chão e você coloca duas pessoas. Aí eles dizem assim, olha, aqui nós temos poucos recursos, tá? Nós gravamos com celular, então... Mas acredito que a maioria de nós já vimos essa imagem. Pega duas pessoas e coloca assim, é um 6 ou é um 9? Aí vão dizer, olha, depende do ponto de vista, depende da perspectiva. Primeira coisa, existe ponto de vista? Existe. Existe ponto de vista. Cada um de nós temos um ponto de vista, ou mais de um ponto de vista. Né? Mas o ponto de vista, ele não é a fonte da verdade. Ele é a posição da pessoa diante da verdade. Verdade. Uma coisa lógica. Se não existisse verdade, nós não perderíamos tanto tempo. Ou para dizer que a verdade existe, ou para negar a verdade. Você que está me ouvindo, que é relativista, você consegue pensar numa coisa que não existe? Se você conseguir pensar numa coisa que não existe, eu coloco fogo nos meus livros de filosofia, no meu diploma de filosofia, coloco fogo em todas as bibliotecas de filosofia do mundo. Não é possível pensar no que não existe. Me pensa numa coisa que existe. Que não exista, desculpa. Pensa e fala, olha, eu estou pensando aqui numa coisa que não existe. Como que é isso aí? Então é uma coisa tão óbvia, é uma coisa infantil. As pessoas passam o tempo pensando, não, porque a verdade é igual os idiotas que passam a vida tentando provar que Deus não existe. São as pessoas que mais provam que Deus existe. Porque no final assim fracassam. Aí ela pega Deus, que é um ser espiritual. No mínimo ele tem que ser admitido como ser espiritual. A pessoa fica tentando provar em laboratório. Como é que você vai usar uma realidade material para provar que o espiritual não existe? Mas nem fazendo espelho. Isso não existe. Então, existe a verdade? Existe a verdade. Se nós já conseguimos conceber a verdade, é porque ela existe. Agora, qual verdade que existe? Quantas verdades que existem? Aí sim é uma coisa justa e justificada pelo uso da razão. Quantas verdades existem? Ou quantas facetas da verdade existem? Eu aprendi nas boas lições de filosofia que eu tive ainda no ensino médio com meu professor de filosofia, que existe a verdade e existe a minha verdade. Só que essa frase, ela foi distorcida. Quando você fala para a pessoa que existe a verdade, a minha verdade e a sua verdade, a pessoa diz, não, então eu tenho a minha verdade, ele tem a dele, ela tem a dela. Não é isso que essa frase significa. É tudo relativo, né? Não é isso que essa frase significa. Significa que existe a verdade e eu tenho a minha porção, a minha percepção da verdade. É o que eu conheço da verdade. Vamos pegar uma verdade espiritual. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Assim ele se revelou e assim eu particularmente creio. E se eu não tivesse isso como objeto de fé, não ia mudar nada. Ele ia continuar sendo o que ele é. Talvez eu não seria o que eu sou. O que eu conheço de Jesus Cristo? Tenho uma experiência espiritual, tenho uma experiência de estudo teológico, uma experiência de vida e de testemunho. Então, eu tenho um contato com a verdade que é Jesus Cristo. Eu não tenho a verdade que é Jesus Cristo. Certo? Pega uma coisa material. Eu conheço uma história de um assassinato. Então eu sou uma testemunha. Eu estive presente. Eu verifiquei ali, eu vi o que aconteceu, eu vi que o cara puxou o gatilho. Então eu tenho a minha verdade sobre aquele fato ocorrido. Mas eu não tenho domínio daquele fato. Da mesma forma que um cristão não tem o domínio de Jesus, que é a verdade, ou de qualquer outra religião que tenha uma concepção de verdade, nós não temos o domínio da verdade. Nós temos uma parte da verdade. Nós conhecemos um pouco da verdade. Então as pessoas se perderam nisso aí. Quando diz, eu tenho a minha verdade, não quer dizer que existe a sua, a dele, é tudo relativo. Não. Porque a verdade é uma coisa tão grande, né? Que ela vai terminar em Deus, que é a verdade absoluta, a verdade perfeita, toda a verdade, que nenhum ser humano é capaz, a não ser a Virgem Maria que carregou no ventre a verdade, de apreender a verdade.
Então eu tenho a minha verdade. O que significa isso? Olha, eu conheço um pouco da verdade. Eu conheço aquilo que me foi possível conhecer. O que o relativismo fez? Ele distorceu essa frase, ele criou uma confusão na cabeça das pessoas. Olha, tudo é relativo. Isso, o primeiro relativista, nós vamos estudar no curso de filosofia, é Gorgias. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são pelo que são e daquelas que não são pelo que não são. Então o que acontece? Eu tenho a verdade e eu tenho o homem. Como que uma pessoa que usa a razão faz? Olha, eu, homem, olha, me foi permitido conhecer um pouquinho da verdade, eu testemunhei esse assassinato. Olha, veio Deus do céu e falou que é a verdade. Eu conheço um pouco, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha percepção da verdade. O que o relativista faz? Ele inverte. Ele pega a verdade, coloca o homem em primeiro lugar. Olha como fica o braço cruzado, sem movimento, você perde a mobilidade. E o homem começa o quê? Bom, depende. Se eu quiser reconhecer isso aqui como verdade, eu reconheço, se não, não reconheço. Aí nós temos as bizarrices. O homem olha e fala, não, isso aqui não é um celular. Depende do meu ponto de vista, depende da minha perspectiva. Já abandonou a razão uma pessoa dessa. Não tem mais fundamento nenhum que ela fala. Ela está deixando de ser humana. Ela está se tornando mais... Ela está se desvalorizando. Ela está se colocando abaixo do animal, com um sistema mais simples possível. Porque ela abandona uma das grandes capacidades do ser humano de reconhecer as coisas, de identificar as coisas, de nomear as coisas. São capacidades altíssimas da intelectualidade humana. Um cachorro ama o seu dono, mas ele não é capaz de dar nome ao seu dono. O humano ama o seu animal e o dá nome, o identifica as necessidades específicas daquela raça. Um tem que ter mais comida, outro menos, um precisa ter atividade física, outro pode deixar o pelo crescer, o homem vai identificando, certo? Então o que acontece com o relativismo? O relativismo, o homem abre mão da capacidade de ser humano, ele fica repetindo mantras para tentar sufocar a razão. A minha verdade, a verdade não é absoluta, são as frases mais ouvidas. Depende do ponto de vista, depende se eu estou de um lado do 6 ou do lado do 9. Não, ele só vai ser uma coisa, voltando ao início, aquele número. Ou ele é o 6 ou ele é o 9. Não vai depender do ponto de vista de quem está olhando. O que veio antes dele? Foi um 8 ou tinha um 5? É um indicativo se ele é um 6 ou um 9. Era uma sequência numérica de 1 a 10? Então são perguntas que qualquer ser humano que usa a razão faz. Então, o relativismo filosófico, que refletiu na capacidade de pensar, foi influenciando a teologia e as outras ciências. Isso vai desumanizando a humanidade, vai tornando a humanidade inferior ao animal com um sistema orgânico mais simples. Isso é destrutivo. Do ponto de vista teológico, isso é diabólico. A ponto de que a pessoa, para negar que existe uma verdade, ela cria uma verdade na cabeça dela. Qual que é a verdade que ela cria? Não existe verdade. É uma coisa meio assim estúpida. Tá bom, eu nego a verdade. Mas para negar a verdade, eu crio uma outra verdade, que é uma mentira. Não existe verdade absoluta. É impossível conhecer a verdade. A pessoa quer negar a verdade, que é fácil de se perceber com a razão, criando verdades fantasiosas. Então o homem ele entra numa espécie de paranoia. Quando ele nega a verdade, quando ele entra no relativismo, ele vai ficando paranoico a ponto de ficar louco. Se ele levar isso muito a sério, ele vai ficar completamente maluco. Ele vai começar a criar verdades que não se sustentam, porque estão longe da verdade, que realmente é a verdade, para negar aquilo que é natural da percepção da razão humana. Então o que nós temos que observar? Combater isso com o estudo da filosofia. Quem acha que vai deixar de ser relativista, se for formado pela nossa escola, se for formado por essa geração nossa, sem estudar filosofia, não vai. Ele só vai mudar o jeito de negar a verdade, de negar a busca da verdade. Certinho? Até a próxima, um grande abraço.